Vamos nessa, um abraço para você que está do outro lado aí. Bem-vindos e bem-vindas. Eu fico torcendo para que a terça-feira chegue. Não que eu queira antecipar o tempo, né? Mas é bacana a gente ter o nosso convidado que sai de casa, que vem para cá, pega engarrafamento, lugar para estacionar, que às vezes não tem aqui no prédio, tem que ir para o lado. Zona Azul, rapaz, é uma situação. Mas a gente faz isso de coração. Nossos convidados estão aqui sempre de uma forma bem bacana. Meu querido Igor, do outro lado, no áudio, na técnica, você também que está aí nos acompanhando semanalmente no nosso YouTube do Bahia Notícias. Um abraço, Ricardo Luz, Bel Rebeca, toda a equipe do Bahia Notícias, esse portal de muita informação, o programa Sem Cortes. Agradecer, claro, os nossos apoiadores, o Núcleo de Urologia da Bahia, do Hospital da Bahia, Dr. Ivan Carilho. Agradecer a Clínica Mais Cabelo, Tratamento e Transplante Capilar. Agradecer ao Gran Hotel Estela Maris. A gente teve uma entrevista semana passada muito legal com nossa querida Viviane Pessoa, ela que é diretora de vendas e marketing do Gran Hotel Estela Maris. Doutora Andréa Brito. Doutora, venha. Obrigado por você estar aqui. Vamos falar de hoje de um tema importante, a relação consumidor-plano de saúde. As pessoas que estão passando processos bem complicados aí com seus familiares com autismo, com TDAH, enfim, os direitos que tem. Doutora Andréa, advogada consumerista. Pela primeira vez eu ouvi falar desse termo, consumerista. Eu sempre ouvi falar o seguinte, doutora Andréa, advogada do direito do consumidor, algo assim. Tudo bem, né, doutora? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Jeffrey. Eu queria que você se apresentasse, por favor, doutora Andréa, que também ela é da Faculdade Uninassal, né, coordenadora do curso de Direito da Uninassal. Querida Cecília, um beijo! Muito legal, a reitora. Manda ver. Vamos lá, é um prazer estar aqui. Vou me apresentar, né? Meu nome é Andréa Brito, sou advogada consumerista. Esse termo vem justamente da lida com os processos envolvendo relações de consumo, né? Em sua maioria, planos de saúde, passagem aérea, telefonia. Todas essas relações que a gente vive cotidianamente, né? Ficam aí a cargo, dentro da especialidade, dos advogados consumeristas. E também você ensina na faculdade da Uninassal, Andréa? Sou professora e sou coordenadora do curso de Direito da Uninassal. Já há alguns anos aí, estou à frente desse grande desafio, mas extremamente prazeroso. A educação é a minha paixão, realmente. Agora, só aproveitando o gancho, muitos cursos de Direito, muitos formandos na área de Direito, na área de Medicina. Tem mercado para esse pessoal todo, para esses profissionais, Andréa? Eu costumo dizer que tem, sim. Tem mercado para os bons profissionais. E o bom profissional começa desde o primeiro dia de aula na sua universidade, né? Fazendo as suas parcerias, fazendo o seu networking, adquirindo conhecimento, aproveitando as oportunidades que a sua instituição te dá, aproveitando os caminhos que os professores já percorreram e ensinam os seus alunos a percorrerem também. Então, dentro dessa linha, seguindo direitinho, né, como todo aluno deve ser, como todo bom aluno deve ser, que visa ser um bom profissional, termina seu curso, vai prestar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB, tão temido, né? No Brasil inteiro, inclusive, né, tão temido, mas a aprovação vem para quem realmente se dedica ao curso. Então, ele ingressa no mercado de trabalho, continua na advocacia, entendendo aí qual é a sua linha, se é o criminal, se é o trabalhista, se é o consumerista, e fazendo sua carreira. Acaso queira a oportunidade de concurso público, o curso de Direito é o melhor caminho, né? Porque se você vai prestar um concurso público para qualquer área, do executivo, do legislativo, do judiciário, do administrativo, eu quero curso do Banco do Brasil, concurso da Caixa Econômica. A gente tem diversas linhas de frente aí para o estudante, para o operador de direito prestar o seu concurso e já tendo na bagagem o curso de direito, já é meio caminho andado. Doutor André, me diz uma coisa, quando é que se escolhe o direito consumidor, o direito civil,
Em que momento do curso ele escolhe que tendência ele vai prestar, vai seguir? Veja bem, durante o curso de Direito, o aluno, ele não existe um momento em que ele é obrigado a seguir a sua linha, tá? Quando você é aprovado no exame da OAB, você vai seguir a linha que você bem quiser. Então, a especialidade que a pessoa faz... A palavra é essa, especialidade. O MBA que você presta, a especialização, o mestrado, né? Vai ser escolha puramente sua. E o fato de você ter feito uma especialização dentro da área de direito do consumidor, como é o meu caso, um mestrado em direito privado, eu não sou obrigada a somente lidar com causas de consumo. Então, eu sou advogada consumerista, mas também atuo nas causas de família, divórcio, alimentos, testamentos, inventários. Então, não existe um momento do curso em que a gente é obrigado a seguir, tá? É uma questão muito pessoal e profissional. Eu me intitulo advogada consumerista, assim como meu marido se intitula advogado criminal. Mas ambos podem atuar em qualquer tipo de seara. No momento que você deseja, como cliente, né, existe uma demanda, como cliente, que você precisa de um suporte profissional dentro da área jurídica, você vai procurar alguém com especialidade, com experiência naquilo. E é aí que vão surgindo realmente esses nichos, né, como é o caso do nicho do autista, do plano de saúde, das passagens aéreas, da telefonia, consórcios, financiamento, cartão de crédito, e é o nicho aí do advogado consumerista. Porém, existe um momento, que é exatamente quando vai fazer o exame da OAB, que é o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que existe a primeira fase, que é feita completamente de questões objetivas, e existe a segunda fase. É nesse momento, na inscrição, que o candidato ele escolhe a sua área para prestar a segunda fase do exame da OAB. Eu posso escolher o direito administrativo, o direito do trabalho, o direito civil, o direito penal e vou prestar a segunda fase específica naquela matéria. Uma vez aprovada naquele exame, vou seguir a área que eu quiser. Entendi. Qual é a característica principal, doutora, na escolha do direito? Por que a pessoa deseja ser um advogado? Qual a principal característica que ela precisa ter? Gostar de gente, gostar de grana, gostar de ler muito. Pronto. O perfil de ter poder. Pronto. O perfil do potencial estudante de direito e profissional do direito, eu acho que começa nessa sede, assim, por conhecer a raiz das coisas, a causa das coisas. Então, isso passa por um conhecimento um pouquinho mais aprofundado na área de humanas, por exemplo, né? Onde você entende a sociologia, a história, a geografia. Você precisa saber e gostar de ler e escrever. E você precisa... O ideal é que você tenha uma boa capacidade de comunicação, porque você vai estar o tempo inteiro lidando com gente. Quando não for seu cliente, vai ser o seu colega que vai estar do lado adverso. Quando não for o seu cliente, vai ser o juiz, vai ser o promotor daquela causa e você vai precisar lidar com aquilo. Quando não for o seu cliente, que você precisa muito lidar, como é o caso das famílias aqui que a gente está tratando, você vai precisar lidar com pessoas que fazem a justiça acontecer, que fazem os processos correrem, que são serventuários da justiça. Então, existe uma necessidade de comunicação e gostar realmente de ler, de escrever. Agora, a questão do status, acho que não é o caso, acho que já houve esse momento que a gente passou, né, que antigamente você associava, né, o advogado ou o estudante do direito a alguém que vai ter status. Quem for pensando que direito é status e é só isso, está muito enganado. Tá escolhendo o curso errado, né? Tem que gostar mesmo de botar a barriga no balcão da justiça para querer fazer justiça. Se você quiser prestar concurso, você vai passar por perrengues, vai tentar muitas vezes para conseguir. Então, o curso de Direito está longe daquele cenário antigo de que precisa ter status. Hoje você vai se dar bem em qualquer profissão que você escolha se você levar a sério, se você tiver parcerias, se você desenvolver as habilidades necessárias enquanto você está se formando como um profissional. É um assunto
o direito é um assunto que a gente ficaria até amanhã, né? Com o doutor André aqui, Fácil Comunicação. Doutora, me diz uma coisa. Vamos falar do tema plano de saúde e relação consumidor. Por que tantas queixas assim? Por que os planos de saúde que cobram tão caro estão, digamos que, não sei se a palavra é essa, abandonando os seus clientes? De fato, estamos vivendo uma crise na era aí do direito à saúde, uma grande crise. Os planos de saúde têm perdido muitos clientes, primeiro pela questão mesmo da capacidade mesmo de pagamento das famílias. O preço, né, não está acompanhando, o preço das coisas não está acompanhando o salário das pessoas. Então, o plano de saúde tem perdido muitos beneficiários, muitos aderentes. Com isso, ele acaba elevando o seu valor para aqueles que ainda continuam. Quando acha que está pouco, né, o plano de saúde ainda está negando cirurgias, negando exames, negando tratamentos, muito por acreditar que apenas uma parcela daqueles que receberam a negativa vai judicializar, vai fazer a sua denúncia perante o PROCON, que é uma ferramenta administrativa. Então, estamos vivendo esse momento aí em que as pessoas estão trocando de plano de saúde, buscando preços mais compatíveis com sua realidade. E quando pensam que vai ter o seu tratamento na idade que precisa, quando a doença chega, infelizmente acaba chegando, acabam sendo surpreendidos realmente com negativas de cobertura. A senhora acha que o fato de estar faltando concorrência na saúde, né? Grandes aglomerados comprando os hospitais, planos de saúde comprando os hospitais, isso também é uma linha de dificuldade, doutora? É uma linha de dificuldade, com certeza. Você falou exatamente isso, né? Os planos de saúde, uma vez aliados com os grandes hospitais, estão realmente agora selecionando o seu público, paga quem pode, fica aqui quem pode. Surgem, é claro, outros tipos de plano de saúde com coberturas menores, né? Um pouquinho mais tímidas. E dificulta realmente o acesso a todos à questão da saúde. Nós temos o SUS, que realmente é de se aplaudir, mas não é o cenário ideal que a gente precisa. Até onde vai o direito à saúde, doutora? Nós temos esse direito, né? O direito à saúde é um direito constitucional, é um direito constitucionalmente estabelecido, por isso nós temos a criação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. É acessível para todos, assim como os planos de vacina, né? Nós todos sabemos, mas considerando o país do Brasil, né? Um país de dimensões continentais, de uma superpopulação, não alcança todo mundo. Por isso, existe essa busca, né, pelos planos de saúde como uma forma de garantia ou garantia mínima de um tratamento adequado, de um atendimento adequado, de não precisar passar por uma regulação, né? E tudo isso tem um preço. E o preço está aí. Muitos planos de saúde aplicando reajustes abusivos. Não só o valor da mensalidade já é cara, mas anualmente você identifica já os aumentos. E aí, quando você identifica o aumento de isso reflete na família inteira, muitas vezes uma família de 4, 5 pessoas. Isso reflete na família inteira. E os reajustes são nesse nível, Jeffrey. São por idade, anuais. E aí, quando você vai olhar o contrato, às vezes você nem tem mais o contrato do seu plano de saúde, não sabe o que versa. E eles simplesmente dizem que está posto contratualmente e que assim seja. Por isso é que muitas pessoas estão buscando a justiça para revisar esses reajustes abusivos. Sem contar que da noite para o dia você recebe um e-mail dizendo o seguinte: seu plano está cancelado. Você tem 30 dias para escolher um outro plano do nada, né? Eles têm essa opção, doutora? Isso é ilegal. É ilegal o cancelamento, né? Isso por si só já gera o dano moral, né? O cancelamento sem uma prévia notificação, sem o encaminhamento para outro plano. Muitas vezes é porque aquela empresa está falindo e precisa levar a sua carteira de clientes para outro plano de saúde com as mesmas condições. Até aí existe uma legalidade. Mas se simplesmente você tem 30 dias para procurar um outro plano, isso é ilegal e cabe sim ajuizamento. Os planos de saúde alegam que as pessoas estão fazendo muitos exames. Isso é verdade? Isso tem razão de cancelar um plano? Estão gastando muito? Não é um motivo, não é uma causa de cancelamento do plano, não é uma motivação para isso. Nos bastidores se fala mesmo, né? Que os médicos estão prescrevendo diversos exames simplesmente para os planos
custearem, né? Mas a gente tem que partir de uma premissa, né? O médico é um médico especialista naquilo. Eu costumo indicar realmente que todos os meus clientes vão no médico especialista naquele tratamento. Se você tiver um clínico geral determinando alguns exames que são específicos, vai ser mais difícil judicialmente, aí eu falo pela minha questão, tá? Vai ser mais difícil judicialmente a gente demonstrar ao magistrado que existe realmente aquele direito. Mas quando a gente está com o respaldo de um documento, de um especialista prescrevendo, recomendando aquele exame para algum diagnóstico, a justiça ela tende a flexibilizar, sim, mediante liminar. A gente ouve, antes de entrar no fator autismo, doutora Andréa, muitos casos de pessoas de emergência chegarem nos hospitais, nas clínicas e não poderem ser atendidas. Está existindo muito isso ainda e qual é o que deve ser feito? Se você chegar em determinado lugar e seu plano não tem cobertura, o hospital tem a obrigação de atender o paciente? Não. Não, né? Não. Se o plano não tem a cobertura, se não existe o credenciamento daquele hospital, infelizmente não vai ser autorizado, a não ser que o paciente opte por ser atendido no formato particular ali do pagamento. O ideal é que o beneficiário busque, se informe, né, a respeito de onde é que seu plano é aceito, a emergência de qual hospital, quais exames normalmente são cobertos. Hoje tem acontecido bastante também dos planos reduzirem o valor, colocarem uma espécie de condição mais acessível de pagamento nos planos de saúde, desde que haja uma cooperação. Não sei se você já ouviu falar disso. Já. Então, a cada exame que você faz, a cada consulta que você faz, a gente custeia, mas uma parte, um percentual, é custeado por você também. É uma forma de limitar essa quantidade, né, exacerbada de exame, de atendimento, de consultas. E aí, realmente, quando a pessoa começa a ter a participação conjunta naquele pagamento, começa a pensar melhor e qual exame que vai fazer, e o médico costuma direcionar melhor o tipo de exame que vai fazer. Mas uma vez chegado numa emergência, precisando de um atendimento, se não tiver cobertura, se o plano, inclusive, não estiver pago, né? Se o beneficiário não estiver quite com suas obrigações, o hospital pode negar sim, porque a gente tem uma alternativa que é o Sistema Único de Saúde. Em relação ao pagamento, ele não tem 30 dias de carência para poder... Ele pode utilizar não, mesmo vencido? Não, vencido os 30 dias de carência, ele não está mais quite. Existe não é exatamente a 30 dias de carência, né? O pagamento dentro daquele prazo que a mensalidade venceu, mas você ainda tem mais mais 30 dias para pagar. Aquilo ali ainda permite o seu atendimento. Tá, porque a doutora Andréa está enveredando, está caminhando para o transtorno, para o paciente, para a pessoa que está hoje sofrendo esse transtorno autista, as famílias, está dando muito mais trabalho, né, doutora? Por que essa escolha de enveredar para esse segmento? Veja bem, não é exatamente uma escolha, né? É realmente um cenário atual. Como eu disse, eu sou advogada consumerista, então eu já trato com questões de plano de saúde há um tempo, né? Assim como outras empresas, enfim, que geram relações de consumo. A questão é que começaram a surgir realmente diversas demandas envolvendo o autista criança, o autista adulto, que precisa dos tratamentos. Quais são as terapias que normalmente o autista precisa? Terapia ocupacional, fonoaudiologia. Para crianças tem o método Denver, tem o ABA, né? E os psicoterapeutas, os médicos psiquiatras têm indicado, recomendado esse tipo de tratamento contínuo, inclusive, contínuo e integrado com a equipe multidisciplinar. Não é primeiro fazer a fono para depois fazer a terapia ocupacional e depois entrar no método Denver. Existe uma necessidade de tratamento integrado que os médicos têm sugerido e diversas famílias estão lidando com esse tipo de realidade. Como tem acontecido isso? A gente tem percebido que as famílias primeiro passam por um estado de negação. Então, ele recebe um diagnóstico de autismo de seu filho, mas nega e fala, vou procurar outro profissional. Consulta outro profissional, faz toda a investigação, recebe novamente aquele diagnóstico. Às vezes, entende ali, passa por um momento de luto necessário. Às vezes, procura outro profissional, não é possível, meu filho não deve ter autismo.
Então, quando realmente a realidade chega e a família sai daquele estado de negação, aquele estado de luto e diz, vou buscar os direitos, é que chega para a gente. Então, chega para a gente por ser naturalmente uma relação de consumo. Essa relação plano de saúde beneficiário é uma relação de consumo e precisa de um advogado especializado nesse aspecto, porque conhece os caminhos, né? Quando é que eu posso me fazer valer da ferramenta do juizado especial, que é mais barato e mais rápido? Quando eu não posso e preciso seguir no rito ordinário, que nós advogados evitamos justamente por ser mais lento, por ser mais custoso. Então, quando a família nos procura, a gente resolve, né, porque a gente consegue a medida liminar para o plano de saúde custear aquele tratamento. E outras famílias começam a perceber que pessoas na mesma condição estão conseguindo. Então, começa a procurar e indicar. Então, essa ferramenta da indicação, de saber, a doutora Andréa conseguiu resolver a questão da liminar com o plano de saúde, vai indicar para o colega, vai indicar para aquela outra família que também tem aquela realidade, né? E precisa ser sanada. Da mesma forma, não necessariamente com a questão do autismo, mas diante aí dos reajustes abusivos, totalmente ilegais, negativa de cobertura, escolas que negam a matrícula do aluno simplesmente por ser autista, ou que cobram a mais, e certamente essa também é uma relação de consumo, vou procurar quem? Vou procurar uma advocacia especializada nisso. Então, não foi exatamente uma escolha, foi uma demanda que chegou e a gente vai recebendo, né, da forma como tem que receber. Aquela ideia do olhar jurídico, mas o olhar humano também. O advogado tem que ficar muito, muito atento a essa questão, porque precisa fazer o acolhimento, mas precisa também ser técnico no cuidado, justamente para a prestação jurisdicional acontecer. Agora, o André, você também precisa ter um conhecimento do que é o autismo, né? Com certeza. Com certeza. A gente precisa se munir aí, né, das informações possíveis do que é o autismo, a que ele se equipara, quais os cuidados que precisa ter. A gente acaba tendo acesso mesmo a diversos documentos documentos de psicoterapeutas, psicólogos, neuropediatras. Então, a gente acaba conhecendo um pouquinho aí dessa condição especial que é o autismo. Mas o processo, ele complica muito para as famílias de baixa renda, né? Como é que eles podem conseguir ter acesso a todas essas informações? E a esses profissionais, como, por exemplo, o advogado? Perfeito. O advogado ele vai poder ajudar no encaminhamento, e aqui eu indico 2 sugestões. A gente tem, existe a Lei Orgânica de Saúde, né, que integrado com o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, todo município tem, tá? Integrado com o CRAS, a gente consegue encaminhar aquela família, uma vez comprovados os requisitos, existe o requisito, especialmente aquele da renda da família, quando se somam as rendas e quando se deduzem as despesas que aquela família tem, o que sobra, se sobra, né? E aí, se realmente estivermos nessa situação, que normalmente acontece com famílias de baixa renda, a criança com autismo, independente da quantidade de pessoas que tem naquela família com autismo, tá? Porque não exclui o outro, existe o BPC, que é o benefício da prestação continuada. E é um benefício previdenciário e que garante um salário mínimo para aquela família poder custear as terapias ou pagar um plano de saúde que custeia as terapias, né? Ou custeia as terapias no formato ali tradicional, que é do pagamento particular. Fora isso, a gente também tem a possibilidade do saque do FGTS. A Caixa Econômica também demonstrados os requisitos de documentos, relatórios médicos, né? Tudo que é necessário dentro aí dessa legislação pode sacar de forma antecipada o FGTS, com o propósito de custear as terapias necessárias para a criança autista. Nossa convidada de hoje aqui no nosso podcast, no YouTube do programa Sem Cortes, doutora Andréa, advogada consumerista. Doutora, me diz uma coisa, para quem está do outro lado aí, que tem um conhecido, um familiar, que passa por esse transtorno, autismo e tal, ou outro transtorno, né? Quais são as orientações a partir do momento em que foi diagnosticado, né, com esse transtorno? Como chegar até o plano de saúde e ter os direitos? Uma vez diagnosticado, uma vez diagnosticado com esse transtorno, uma vez superadas as fases ali de compreensão de que existe aquela realidade, procurar um advogado especializado na área,
com as documentações, munido realmente de documentações necessárias, como relatórios médicos, encaminhamentos, exames, médico consegue ou precisa mais de 2? Um médico consegue. Um médico consegue. A questão é se, a partir daí, o plano de saúde vai autorizar ou vai negar. É possível que o plano de saúde peça outro relatório médico. Tudo bem, vamos buscar outros relatórios médicos para ver se ele consegue, pela via administrativa, aquela família consegue custeio por parte do plano de saúde. Se houver outra negativa, e qualquer uma das negativas, e aí eu estou falando de companhia aérea, de plano de saúde, de escola, é interessante que a família guarde aquela prova, né? Para eventual propositura de demanda judicial. Então, guardada aquela prova, aquele e-mail recusando, aquela mensagem do WhatsApp, aquela notificação que a gente recebe do plano de saúde recusando também, assinado por um médico, dizendo que não é bem por ali, guarde todos os documentos necessários, porque, se for necessário, o advogado especialista vai ter aí uma variedade de documentos necessária para litigância e pedido de liminar, que é a tutela de urgência. Hoje, a justiça está sendo mais rápida, lenta e tem mais aprovação do que negação? Na justiça, a justiça tem sido sensível a essas situações. Então, a gente está tendo aí uma boa leva de deferimento, de liminar nesse sentido. Agora, a sociedade já está, digamos que, um pouco preparada, doutora, em relação a esses transtornos? As escolas, os profissionais, como é que os familiares estão lidando com isso? Por isso que é importante a gente estar conversando sobre isso. Quanto mais a gente conversar sobre isso, no ambiente da comunicação, nas redes sociais, nas escolas, nas universidades, na TV, né? Quanto mais a gente discutir esta condição, mais naturalizada ela fica. Então, a família consegue receber melhor essa situação, saber que existem algumas prerrogativas garantidas às pessoas nessa situação e saber conviver com isso, né? Antigamente, essa questão já era um tabu. Sim, a gente vem de uma geração que vive num tabu, não tinha uma resposta em relação ao que problema que meu filho tem, né? Hoje a gente tem respostas, hoje a gente tem a ciência a nosso favor. Hoje a gente percebe ações de responsabilidade social sendo realizadas por diversas instituições, desde as instituições educacionais, como as instituições, as grandes instituições que fazem parcerias para atendimento, e com um olhar, Jeffrey, não só na criança autista, no adolescente autista, mas também aquelas mães atípicas, aqueles pais atípicos, porque muitas mães e muitos pais, eles interrompem realmente a sua vida para cuidar do filho que foi diagnosticado com aquilo. Então, é necessário cuidar de quem cuida também. Verdade. Né? Para isso, a gente identifica diversas ações de responsabilidade social, diversos postos de acolhimento, porque, finalmente, a sociedade está acordando para essa realidade. Num olhar um pouquinho mais frio, a gente percebe que uma mãe ou um pai que deixa de trabalhar, de ter sua renda e produzir para cuidar do seu filho, a economia perde com isso. A sociedade perde aquele profissional, né? Então, é necessário observar mesmo o que é que essas famílias estão precisando. Né? Em termos de garantias, vamos cuidar aqui. O que é que a lei prevê? A gente vai cuidar, buscar os profissionais necessários. Em termos médicos, vamos buscar, né, tanto nas vias privadas como nas vias públicas, que tipo de acesso a gente pode ter. Mas acho que a questão é sempre o respeito, o acolhimento, e assim a gente consegue naturalizar um pouquinho mais essa realidade e amenizar esse sofrimento. Humanidade. É isso que está precisando a todos, humanidade. Doutor André, me diz uma coisa, muitas pessoas sofrem com doenças que precisam de medicamentos contínuos. E a relação que tem aí do consumidor com o Estado, com os planos de saúde, se é que o plano de saúde tem alguma responsabilidade em relação a isso, aos medicamentos de uso contínuo? Existe algumas coberturas um pouquinho mais especiais, portanto mais caras, que obrigam o plano de saúde a custear alguns medicamentos relacionados ao tratamento de doenças específicas. É necessário a gente observar que existe um rol da ANS e, dentro daquele rol, o plano de saúde ele é obrigado a custear os tratamentos e também os medicamentos.
Quando não está previsto ali, o plano de saúde não é obrigado. Mas pode acontecer de determinada doença implicar na necessidade de um tratamento mais custoso, implicar na necessidade de um medicamento super caro. São os medicamentos de alto custo, como falamos. Neste caso, a gente se assegura, né, na garantia constitucional do direito à saúde da Constituição Federal para solicitar que a União custeie, né, ou no caso o governo federal, custeie esses tratamentos, custeie esses medicamentos de alto custo. E essas causas costumam chegar ao STF porque vira aquele paradoxo, né, de dois direitos em choque, né? De um lado, a reserva do possível, que é o que o Estado pode dar, sem comprometer outras pessoas, ou seja, eu vou entregar esse tratamento de alto custo para uma pessoa apenas, enquanto que esse valor poderia ser aplicado para centenas de pessoas que não precisam deste medicamento tão caro assim. Do outro lado, eu tenho o direito à vida. E como se trata de dois planos constitucionais, o STF tem que resolver. E a gente vê decisões de diversas frentes. Quando o medicamento é de alto custo, mas existe uma confirmação científica de que aquele medicamento vai realmente salvaguardar a vida da pessoa, a integridade física, o STF costuma deferir. Mas quando o medicamento é de alto custo, o tratamento está previsto, mas não há uma garantia, é um teste, apenas uma tentativa, aí tem sido negado. Pois é muita interpretação, é muita vontade de poder resolver. E os erros médicos, doutora, onde é que se encaixam aí a defesa do cliente, do consumidor? Você tocou num ponto muito delicado, muito delicado. A gente estava falando aqui da escolha dos cursos, né? A gente estava falando no início do nosso bate-papo, a gente estava falando sobre a escolha da profissão, né? E você citou medicina, direito, né? Os médicos em formação, né? Os graduandos em medicina são formados ali com aquele medo de cometer um erro médico e ter que pagar uma grande indenização né, quando estiver exercendo por alguma falha, né? E o ser humano é falível mesmo. Ao mesmo tempo, o advogado ele também é formado naquele sentido de fazer justiça, né? O bom estudante e operador do direito pensa nisso. Quando a gente chega realmente na realidade, a gente percebe que, na prática, é difícil, a não ser que seja aquele erro crasso, aquele erro evidente, né? Era para operar o braço esquerdo, operou o direito, era para mexer em tal órgão, mexeu no outro. E a gente percebe, afora isso, uma dificuldade de, no plano processual, comprovar aquele erro médico, porque todo processo precisa de prova, né? A gente, para mostrar que o direito à indenização existe, tem que mostrar que existiu o dano e que o dano tem que ter o nexo com a conduta. E a conduta do médico é só dele, com a equipe dele, né? A gente não consegue, não tem cirurgias filmadas, né, por exemplo. Então, no momento processual, onde a gente vai analisar a possibilidade de indenização por um erro médico, para quem que a gente vai pedir a perícia? Para outro médico. Existe o perito médico que vai analisar. Se não for um erro crasso, como é que as respostas aos quesitos da perícia virão? Pode ter sido não conclusivo. É o que realmente a gente tem visto, né? Nas hipóteses levantadas de erro médico, no momento pericial a gente não consegue provar por conta do perito também ser médico e também não poder precisar aquilo, muitas vezes por uma questão científica mesmo, né? E a gente entende, então, somente realmente quando percebe que existiu um erro crasso e evidente, que é impossível, né, aquele perito não confirmar, tem sido difícil. Nessa seara, realmente é complicado. E aí eu te digo, o erro médico, ou mesmo um profissional dentista, né, um fisioterapeuta, todas essas são terapias que existe um fundamento, né, e alguém, para comprovar que houve um erro naquele tratamento, vai ser alguém da mesma profissão, né?
E também existem as questões corporativas, isso é fato. Se a gente está aqui conversando, a gente tem que falar sobre isso, né? Não tenha dúvida. Agora eu vou te falar uma coisa, viu? Eu duvido que esteja do outro lado aí que já não tenha tido algum tipo de problema com algum fornecedor, com algum prestador de serviço de telefonia, de clínica, enfim. Aí eu te pergunto o seguinte, doutora, até onde vai o nosso direito de poder reclamar, de poder ser restituído, reembolsado, porque são milhares e milhares de queixas em relação a esses prestadores de serviços, né? De fato. As relações de consumo, elas estão no nosso dia a dia. Não existe um dia que você acorde e vá dormir sem ter vivido uma relação de consumo. Você está usando ali o sinal da sua internet, você ligou a sua TV, você mexeu no seu celular, fez uma ligação para alguém, você foi ao médico, você usou seu plano de saúde, ou não, ou você foi ao dentista, pagou particular, aquilo também é uma relação de consumo. E pela infinidade de situações de consumo que nós vivemos, obviamente, a demanda também é alta quando as infrações acontecem. As infrações basicamente estão no CDC. CDC é o Código de Defesa do Consumidor. Ele é de 1990, ele surge logo depois da Constituição Federal, que veio totalmente transformadora, revolucionária dentro do nosso ordenamento. E o CDC, de fato, ele é um instrumento protetivo do consumidor. Não é à toa que em todo estabelecimento que a gente chega, existe um Código de Defesa do Consumidor à nossa disposição, porque, além de tudo, tem uma linguagem clara, né? Então, a gente tem alguns artigos do CDC que enumeram exatamente quais são as práticas abusivas, quais são as cláusulas abusivas, e a gente consegue se identificar ali. A gente percebe, eu fui lesado neste negócio, neste empréstimo, meu cartão de crédito, meu cartão foi bloqueado, meu nome foi negativado, sendo que eu já tinha pago. Quando isso acontece, existe o direito à indenização. Se meu nome foi negativado sem que a dívida tenha sido devida, cabe indenização por danos morais. Então, eu tenho um caminho, buscar um advogado especializado para buscar aquela indenização. Ou, a depender do valor da causa, eu acho que é importante essa informação aqui, a depender do valor da causa, ou seja, causas de até 20 salários mínimos, isso significa aproximadamente R$40 mil, existe a forma do próprio consumidor buscar sozinho, sem a presença do advogado, o reembolso, a indenização dos seus valores. É claro que não vai ter o acompanhamento técnico de alguém especializado naquilo, mas indo diretamente ao juizado do consumidor, ele consegue relatar o que aconteceu, apresentar o documento que comprove aquilo e propor uma demanda judicial para buscar o seu direito à indenização. Então você precisa ter conhecimento de causa também, para você também não estar... Porque virou muito banal, né, doutor? Tipo, vou processar você por direitos morais, por danos morais. Por danos morais e danos disso, danos daquilo. Às vezes as pessoas não sabem nem o que está falando, né? Exatamente, não sabem nem o que está falando. Para que seja enquadrado em cada tipo de dano, cada tipo de situação, a lei está ali. E que a gente precisa ter um conhecimento de causa, com certeza. A gente tem visto, doutora, por exemplo, eu tenho visto ultimamente muitos embates entre advogados e juízes. Até onde vai o campo, até onde vai o limite do juiz e aonde vai o limite do advogado nessa relação? Olha, o mesmo respeito que o advogado precisa ter perante o juiz é o respeito que o juiz precisa ter perante o advogado. Ambos são funções essenciais da justiça. Aliás, o artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é função essencial à justiça. Então, o respeito ali, um não anula o outro. Esse respeito é recíproco. O fato é que, numa mesa de audiência, né, o juiz ele é o presidente da sessão, ele é o presidente da audiência. Então, basicamente, ele manda, né? Agora, se o juiz ele nega ao advogado a sua fala, a oitiva de uma testemunha, o advogado faz questão de dizer, eu não aceito, tenho a prerrogativa enquanto advogado. Muitas vezes os embates surgem daí. Quando o juiz quer mandar, o advogado não aceita, muitas vezes muitas vezes sem razão, e aí o embate acontece. Mas não significa que existe um patamar hierárquico, nada disso. Cada um tem a sua função. Né? O juiz, quando ele é titular de uma vara, ele é responsável por tudo naquela vara.
não só os processos que ele precisa julgar, mas os funcionários que estão ali, a água, a goteira daquele lugar, o ar-condicionado que quebrou, né? O juiz ele vira dono daquela comarca, se for de um interior, ou daquela vara quando ele é titular dentro da capital. Então, obviamente, ele exerce aí uma função mais assim de direção, no sentido bem geral da coisa, e o advogado, desde que devidamente resguardado dentro das prerrogativas do Estatuto da OAB, do Código de Ética da Advocacia, o advogado pode fazer valer, sim, os seus direitos, com o respeito de sempre, para evitar esses embates. São embates que poderiam acontecer em qualquer lugar, em qualquer ambiente corporativo, né? Mas quando a gente está numa situação de audiência, que os ânimos estão aflorados, né? Há que se manter o respeito acima de tudo e fazer o direito seguir. Doutora Andréa, advogada consumerista, papo bacana. Doutora, e a mulher como advogada, a mulher no poder como juíza, vem crescendo esse potencial, essa possibilidade. Como é que vocês, mulheres, estão sendo respeitadas nas suas respectivas funções e profissões? Uma pergunta interessante. Eu, particularmente, nunca passei nenhuma situação adversa simplesmente por ser mulher. Mas a gente identifica... E você... prova que não, velho. Aí come reggae não, velho. Pois é, a gente identifica, né, algumas situações de baixa autoestima mesmo, né? Muitas vezes relacionada ao ambiente que a mulher veio, que aquela colega veio, né? Mas, assim como o assunto que a gente estava falando há pouco tempo, né, sobre o autismo, sobre o tabu, também vem sendo normalizado justamente para um ganho, eu acho que essa pauta das mulheres aí também vem ganhando muito destaque e, consequentemente, nos ambientes corporativos, a gente identifica hoje uma maioria de mulheres na liderança, muito mais do que se via antigamente. Eu, particularmente, trabalho com 90% de líderes mulheres, né? E tenho tido várias experiências nesse sentido. Já se entende, né, que a mulher tem as chamadas soft skills, um pouquinho mais apuradas. As soft skills são aquelas habilidades mais sensíveis, né? A habilidade da empatia, a habilidade do acolhimento, do poder conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Muitas vezes por um instinto materno que já vem com ela. Então, a liderança da mulher acaba sendo menos turbulenta que uma liderança masculina, e a sociedade tem compreendido isso. Então, tanto no ambiente corporativo como no da justiça, é nítida essa mudança e uma equiparação aí de gêneros, pelo menos dentro do ambiente da advocacia, sendo respeitados. Pergunta agora difícil, viu? Agora, câmera nos olhos dela, meu querido Igor. E o assédio? Doutora Andréa Brito, já chegou a ser assediada em algum momento por alguém? O assédio existe. Uma fala com segundas intenções, um olhar diferente. Eu, que estou na sala de aula há 15 anos, já passei por situações envolvendo também alunos, mas nunca virou uma situação de difícil controle, não. Justamente por uma questão assim, de formação familiar, por uma questão de autoestima também, eu sempre soube lidar muito bem com isso, mas tenho percebido não só o assédio sexual, mas o assédio moral também muito presente na relação educacional, dentro dos ambientes corporativos, quando você precisa de alguma coisa e o outro percebe que ele precisa de você, né? E aí o assédio moral acontece, uma situação mais constrangedora, que realmente quem não tem um mínimo de controle emocional acaba caindo em maus bocados. O tom de voz já baixou um pouquinho, porque é uma situação que ainda incomoda muito, né? O assédio não é só moral, mas psicológico, financeiro, profissional, enfim. Doutora, as escolas estão preparadas ou não estão preparadas? E como fazer para prepará-las? O relacionamento
da família que tem o transtorno do autista, do filho, da mãe, do pai, com relação às escolas? As escolas não estão preparadas, mas estão se preparando. E aí eu falo dos ambientes escolares, desde a educação fundamental, básica, até universitária. Assim como esse boom da discussão envolvendo o direito dos autistas, pessoas com deficiência, de uma forma geral, tem surgido, acaba sendo também, e foi e continua sendo, apesar de com adaptações, uma novidade para os ambientes escolares, universitários, e as pessoas estão tentando se adaptar. Para isso é necessário conhecer, para isso é necessário estabelecer treinamento, né? Cuidar de fazer treinamentos com os seus próprios funcionários, de acolhimento, quando é necessário algum tipo de prova especial ou em local especial daquele aluno, daquela aluna. Então, ainda realmente não chegamos ao ideal, mas as escolas estão se preparando. Os núcleos específicos para esse tipo de acolhimento e abordagem no ambiente de aprendizagem ainda é um processo. E como é que as famílias podem lidar com isso em relação à parte jurídica? De exigir o direito das suas filhas, dos seus filhos? Inicialmente, eu sempre oriento que a abordagem seja administrativa. Primeiro, procure a escola, converse com o núcleo, converse com a coordenação responsável por aquilo, apresente documentos, né? Primeiro, vá pelas vias normais, cuide das vias normais e faça o devido acompanhamento. Se isso não está sendo feito, apesar de ter sido prometido, que seja, então, levado a uma questão judicial e, então, as providências sejam tomadas, né? Aquela chamada obrigação de fazer dentro de uma medida liminar. Garantir que aquela prova seja assim, garantir que o ambiente da realização da prova seja outro, né? Que seja especial conforme a determinação do psicoterapeuta ou do neuropediatra. Isso somente seguir na via judicial se a via administrativa não for resolvida. O plano de saúde vai ter a obrigação, doutora, para sempre de permitir esse acompanhamento psicológico, médico dos pacientes? O plano de saúde tem a obrigação de seguir para sempre enquanto o médico determinar, através do seu relatório. Se o médico diz que é necessário aumentar a quantidade de sessões e esse médico é especializado e vem acompanhando aquela criança, aquele adolescente, que assim seja feito. Se o médico diz que é hora de reduzir, espaçar as terapias, que assim seja feito também. O autismo, a gente tem que ter em mente que o autismo em si, ou a pessoa com deficiência, não é um problema. O problema é a não inclusão, né? O problema é a gente não se adaptar àquilo. Inclusive, os planos de saúde precisam se adaptar. Agora, muita atenção. Quando a gente vai contratar um plano de saúde para o meu filho, que é autista ou que está numa investigação sobre isso, eu estou contratando um plano de saúde, eu não posso, enquanto mãe, eu não posso omitir essa informação do plano. O plano precisa saber das condições de saúde do meu filho. Seja saúde mental, seja questão orgânica, fisiológica, mas passa a ser atentatório à boa-fé a omissão de alguma informação importante no momento da contratação. Não que o plano tenha a liberdade de negar aquele paciente, aquele possível futuro beneficiário, mas o plano precisa ter conhecimento para entender o contexto. Como no caso de você contratar um seguro para o seu carro, um seguro para a sua casa, você precisa realmente munir o contratado, que é o plano de saúde, né, ou a seguradora, daquelas informações necessárias. Pois é, que aula, que show, que maravilha. Estivemos aqui esse tempo com a doutora Andréa Brito, advogada, consumerista, né? Planos de saúde, consumidor em geral, batendo um papo muito legal conosco. Mais uma vez a gente te agradece, mas antes, agradecer, claro, meu querido Igor no áudio e na técnica, gente boa demais, o apoio da clínica Mais Cabelo, que é terapia capilar e transplante, o NUB, que é o Núcleo de Urologia da Bahia, no Hospital da Bahia. Faça o seu exame, o toque, o seu exame de PSA, tem que fazer, né? Fazer também
A Ivete Sangalo mesmo, ela postou nas redes sociais o exame que ela fez de colonoscopia e endoscopia. Tem que fazer, não pode postergar não, né? Agradecer também ao Gran Hotel Estela Maris, esse resort urbano dentro da nossa cidade, maravilhoso. Aproveita e vai curtir, vai descansar também. Doutora Andréa, redes sociais? @eu.andreabrito. Eu.Andréa Instagram. Brito, no Instagram. E se você quiser ser um aluno da Uninasal, de Direito, é a professora. Ensina o quê, Pro? @direitouninasal.ssa. Ensina o quê? Eu ensino direito do consumidor, prática civil, direito civil de uma forma geral, direito das famílias. Ok. Muito bom. E seu conselho final aí para as pessoas que estão do outro lado, para as famílias, no âmbito geral do consumo, dos direitos, né? Eu posso aconselhar pela recomendação da informação. Você vivendo ou não vivendo uma realidade como essa que a gente trata, a realidade de autismo, de pessoa com deficiência, problemas de reajustes abusivos de plano de saúde, é importante ter a informação para que você possa informar outras pessoas e, minimamente, aquela pessoa ter uma qualidade de vida, uma formação educacional, né? E ter os seus direitos assegurados. A lei não está aí só para florescer, para estar no papel, né? A lei está aí para ser cumprida, os direitos estão presentes para a gente buscá-los, né? E a garantia desses direitos passa pela informação, com certeza, e pelo respeito. Valeu, um abraço para você. Acompanhe a gente aí nas redes sociais e os nossos programas semanalmente aqui no YouTube do Bahia Notícias, os programas Sem Corte. Eu também estou no meu Instagram, Jeffrey Ataíde. Meu querido Igor, um abraço mais uma vez. Doutor André, um beijo para você, Obrigada. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Fomos e tchau.